Vorcaro xingou o Bolsonaro de beócio, imbecil, ignorante, sei lá, né? E os bolsominions estão fazendo a festa, né? Dizendo que é uma honra ser xingado, maltratado por alguém da estirpe do Daniel Vorcaro, né? Para dizer que não tem nada a ver, né? Não tem absolutamente nada a ver o fato do cunhado de Vorcaro ter doado 7 milhões em doações para candidatos bolsonaristas, entre eles o Bolsonaro, né? E nesse caso, o que o Valdemar Costa Neto diz? Pessoal doa pela força e pelo prestígio do Bolsonaro, diz Valdemar, sobre doação de cunhado de Vorcaro para a campanha presidencial de 2022. Pela força e pelo prestígio, esse cunhado de Daniel Vorcaro, né, Fabiano Zettel, né, pastor da igreja da Lagoinha, até onde se sabe, né, não doou um centavo para o Lula ou para qualquer candidato do campo progressista. No entanto, né, os bolsonaristas andam comemorando pelo fato de, em uma conversa com a namorada, que o Vorcaro fez lá em 2022, né, quer dizer, 2024, ter chamado o Bolsonaro de ignorante e beócio, né? Beócio é uma expressão utilizada para pessoa desinteligente, né? Perdida, aturdida, que não entende o que está acontecendo, né? Que se perde facilmente, né? Na época da guerra da Rússia e da Ucrânia, Bolsonaro também estava do mesmo jeito, né? Estava nessa situação e resultado, né? Eu sei exatamente de quem o Vorcaro tirou essa expressão, né? Beócio, né? Não foi nem do dicionário mesmo, foi do Marco Antônio Villa, né? Vamos ouvir o Marco Antônio Villa num comentário a respeito da interpretação que o Bolsonaro faz da guerra entre Rússia e Ucrânia. Vamos ver aqui, pessoal. Ele não consegue explicar as razões da tensão existente entre Rússia e Ucrânia. Não é que ele não pode falar, é que ele não sabe, porque ele é um beócio. Temos que lembrar sempre isso. Basta ver a fala dele, que é desconexa. As frases, elas não têm absolutamente sentido. Ele cismou com os fertilizantes, assim como já cismou com o nióbio, etc, etc, etc. A visita, evidentemente, é num momento inadequado, mas já foi marcada há bastante tempo. Sim, naquela ocasião o Bolsonaro foi lá 2022, foi lá na Rússia tentar convencer o Putin, né? Falaram até que ele deveria ganhar prêmio Nobel da Paz, né? Bom, o significado da palavra beócio tá aqui, né? Eu vou deixar aqui no Poder 360, né? Agora, essa coisa de beócio quer dizer que Bolsonaro seria inimigo, rival, né? Como eu já mostrei, não. Como eu já mostrei, o cunhado dele, né, doou para a campanha do Bolsonaro. O Vorcaro, ele é mais um sujeito do tipo empreendedor rico, né, que teve uma ascensão econômica muito boa e que, por causa disso, acha que os governos progressistas cobram imposto demais e, portanto, devem ser tirados do poder, né? Agora, por outro lado, né, eles querem um governo de direita que seja entendido, né, que seja mais consciente dos fatos, né, que seja Bolsonaro ele era um tanto aturdido, ele não conhecia muito bem, né? Eu mesmo já fiz vídeos aí sobre a dificuldade que alguém como o Bolsonaro teria, né,
como presidente da República, né? Eu nunca considerei ele alguém muito preparado para estar no executivo, para estar na presidência, como seja prefeito, governador, presidente, né? Ele entrou na presidência e praticamente teve que aprender no ato, né? Ele não aprender muitas coisas, né? Aí vamos ver o motivo que levou, né? Isso não quer dizer que Bolsonaro não estivesse dentro do esquema, não estivesse possivelmente dentro desse esquema do Vorcado. Vamos ver aqui, pessoal. Um trecho do vídeo do Clayson Ferizola, né? Feito pelo ICL, né? Vejam só. Na TVT, no qual o jornalista Luiz Carlos Azenha recebeu na hora uma mensagem no celular explicando o contexto desse beócio. E aí eu não recebi essa mensagem, estou relatando para vocês o que eu vi ele contando, que a irritação do Vorcaro é porque a postagem do Bolsonaro dava todos os indícios para entregar o esquema deles todos. Então, o próprio Bolsonaro, inadvertidamente, estava fazendo uma postagem que entregava todo o esquema deles, ou sugeria o esquema deles, e por isso foi chamado de beócio. Em outras palavras, não é que o Bolsonaro fosse um desconhecedor dos fatos, né? Alguém que estivesse fora do esquema, né? Mas sim alguém pouco entendido, né? Alguém ingênuo, né? Mas que possivelmente também estava dentro do esquema, né? Foram milhões, tá, para a campanha eleitoral de 2022, tá? Milhões. Nada foi doado para o Lula ou para qualquer candidato mais à esquerda, não. E para dar uma interpretação melhor, né, já que foi o ICL, né, ICL é mais de esquerda, né, vamos botar a CNN aqui, né, a CNN também fala de uma postagem que o Bolsonaro fez, né, olha só. Tem uma conversa que chama a atenção, está circulando principalmente no grupo de bolsonaristas, de um xingamento do Bolsonaro, do Vorcaro ao Bolsonaro. E mais uma conversa que ele tem ali com a namorada dele, o banqueiro reage a uma postagem feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no X, o antigo Twitter, quando menciona uma reportagem do jornal O Globo com acusações ao Master. Nesse diálogo, ou seja, né, o Bolsonaro estava mencionando acusações aí, né? O empresário chamou o ex-presidente de idiota e cara imbecil. Vorcaro diz que o episódio gerou grande repercussão nas redes sociais. Abre aspas, recebi mais de 1000 mensagens no Instagram. Fecha aspas. Na sequência, ele comenta a publicação feita por Bolsonaro quando, nesse momento, o banqueiro responde de forma direta. Idiota. Em outro momento, volta a criticar o ex-presidente. Esse cara é um imbecil. As críticas são feitas depois de uma postagem do Bolsonaro comentando uma reportagem do jornal O Globo, uma matéria que relatava que gerentes da Caixa Econômica Federal teriam sido demitidos depois de barrar uma operação de cerca de 500 milhões de reais envolvendo compras de títulos do Master. De acordo com a reportagem, a operação foi considerada arriscada e atípica dentro da instituição, o que teria levado os técnicos da Caixa a interromper esse negócio. A publicação feita no X do ex-presidente, que segundo o Vorcaro, após esse post, ele recebeu ligações de todos os amigos, o negócio ficou exposto. Em outro momento, o empresário menciona que alguém falou que era coisa do PT, e aí ele, Bolsonaro, postou. No outro trecho, Vorcaro afirma: a Caixa me apoiou e diz que a reportagem inicial teria sido descredibilizada. Apesar disso, diz ainda que o episódio geraria novos ataques, abre aspas. Mas ainda... Ou seja, Bolsonaro não estava necessariamente fora desse esquema, não, pessoal. Além de ter recebido, né, muito dinheiro para sua campanha eleitoral,
Não foi só ele, não. Não era só ele. Tem um deputado bolsonarista, né, o mais votado do Brasil, que tinha até o seu número de telefone na lista pessoal do Vorcaro. Sim, pessoal, a agenda de Vorcaro tinha telefone de assessor de Nicolas Ferreira. Aqui está ele, né? Ele estava andando em um avião do Vorcaro. Então, pessoal, deixe seu like. Até o próximo vídeo. Comente, compartilhe e tchau.